Amados irmãos, em breves minutos, Deus tem uma palavra para cada um de nós, aleluia. E o tema desta mensagem é o grito de um sonhador, aleluia. Diga no teu irmão, o grito de um sonhador. Amados irmãos, quando Bartimeu se apercebeu, ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar, aleluia. Para dizer, amados irmãos, que diante da presença de Deus, nós não podemos permanecer indiferentes. Diante da presença de Deus, nós não podemos permanecer calados. Diante da presença de Deus, nós temos mesmo que gritar, amados irmãos. Nós temos que levantar, nós temos que nos rebolar, nós temos que aplaudir, nós temos que glorificar, porque quando Jesus está a passar, significa a visitação, aleluia. E quem é atento vai agarrar essa visitação, amém? Amados irmãos, Bartimeu gritou. O grito é uma expressão muito íntima da alma que mostra descontentamento. Quando uma pessoa grita, amados irmãos, está a mostrar uma aflição. Quando uma pessoa grita, amados irmãos, está a pedir, está a clamar por socorro, precisa de uma ajuda que simplesmente uma conversa não resolve. Então ela passa para o grito. E, amados irmãos, Bartimeu, esse nome, amados irmãos, a palavra de Deus diz que vem do aramaico, que quer dizer filho de Timeu. Timeu, amados irmãos, não temos tantos relatos dele, sabemos apenas que foi pai de Bartimeu. A história, amados irmãos, diz que Timeu foi um grande general. Um general muito conhecido, um general israelita. De tal maneira que quando ele se aposentou, ele era muito conhecido, ele era bem sucedido e tinha muitas riquezas, muitas posses. Mas quando o Império Romano se apossou de tudo, se assim eu posso dizer, receberam de Timeu todos os seus bens, receberam as suas posses. De tal maneira que esse general já aposentado, ele decide se rebelar, segundo a história, para ver se consegue receber aquilo que foi tomado dele. Mas, amados irmãos, ele, por causa dessa atitude, foi morto, crucificando. Mas, antes dele ser morto, amados irmãos, a história diz que levaram para ele o seu filho, Bartimeu, e fizeram com que este ficasse cego. A história diz que fizeram com que tiraram os olhos de Bartimeu, outros contam outra coisa, mas Bartimeu ficou cego na frente dele antes dele ser morto. Nós estamos a falar, amados irmãos, de um jovem mendigo e cego, amados irmãos, que vivia em Jericó. Amados irmãos, Bartimeu era um jovem cego, mendigo, que ele ficava à beira do caminho a pedir esmola, para que alguém lhe desse uma moeda para o seu sustento. Mas a palavra de Deus vai dizer, amados irmãos, que certo dia Jesus passou em Jericó, aleluia. Quando Jesus passou em Jericó, a Bíblia diz nos primeiros versículos, amados irmãos, de Marcos 10, aqui onde lemos no capítulo 10, versículo 46, no princípio, vai dizer, amados irmãos, que saindo Jesus e seus discípulos de Jericó, amados irmãos, eles passaram no caminho aonde ficava sentado o cego Bartimeu. Amados irmãos, e quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, Bartimeu não perdeu essa oportunidade. Bartimeu pensou, não, as circunstâncias já me trouxeram aqui, mas o meu sonho vai me tirar daqui. Amados irmãos, Bartimeu sabia que Jesus estava saindo, Jesus já estava a ir embora, amados irmãos, mas mesmo assim, Bartimeu pensou, não, eu vou usar todos os meus recursos, mas esse homem não vai me ultrapassar. Amados irmãos, é isso que um sonhador deve fazer. O sonhador deve lutar com todas as suas garras para alcançar o seu sonho como Bartimeu. Amados irmãos, de tal maneira que Bartimeu começou a gritar, aleluia. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Bartimeu diz, amados irmãos, Jesus, ele está a dizer Salvador, amados irmãos. Quando Bartimeu também disse, filho de Davi, Bartimeu estava a dizer rei. Bartimeu também estava a dizer descendente de Davi. Bartimeu também estava a dizer, se o reinado de
Muitos desistem, amados irmãos. O sonhador é caracterizado pela persistência, porque o sonhador cai hoje, amanhã vai levantar. E, amados irmãos, então Bartimeu não desistiu, porque o segredo para não desistir é gritar mais alto. A palavra de Deus diz assim: quando lhe falaram, fica quieto, gritou mais alto. Quando aqui uma senhora disse: ei, você mendigo, silêncio, gritou mais alto. Quando um jovem disse: você já não vai ter solução, silêncio, gritou mais alto. O que é gritar mais alto nas nossas vidas? Amados irmãos, gritar mais alto é o seguinte: não, eu já orei, não está acontecendo nada, aumenta lá o jejum. Já jejuei também, não está acontecendo nada, aumenta lá as vigílias. Não, já vigiei, também não está acontecendo nada, aumenta lá subir no monte. Já subi no monte, também não está acontecendo nada, aumenta o discipulado. Já estou no discipulado, não está acontecendo nada, aumenta a consulta pastoral. Já conversei com o pastor, não está acontecendo nada, aumenta a meditação. Mas aumenta, porque a palavra de Deus diz que quanto mais me diziam, cala-te, ele gritava mais. Jesus, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Há um sonhador que vai deixar de ser porque, amados irmãos, o Deus que realiza sonhos encontra-se nesse lugar. E, amados irmãos, quando Jesus ouviu o grito de Bartimeu, Jesus olhou para Bartimeu e Jesus sorriu, disse: chamem-no. Quem foi chamar Bartimeu? Amados irmãos, aquela senhora, aquele jovem, aqueles que disseram cala-te, foram os mesmos que Jesus disse: chamem aquele jovem, chamem aquele sonhador, chamem aquele menino. Existe uma surpresa para cada um nessa noite. Amados irmãos, quando as pessoas, Jesus disse: chamem-no, e quando foram chamar Bartimeu, aleluia, a Bíblia diz que as pessoas chegaram, amados irmãos, para Bartimeu e disseram: ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Eu acredito que as pessoas falaram baixo, porque dá vergonha, amados irmãos, chamar alto alguém que você subestimou, alguém que você pisou, alguém que você ignorou, alguém que você baixou, alguém que você disse não vai dar certo, mas agora Jesus está dizendo: ele chama. Então, se chamaram baixo, eu imagino alguém, há uma multidão a sair de Jesus para ir chamar um mendigo a dizer assim baixinho: olha, tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre está te chamando. Então, se eles chamaram baixo, significa que eles se aproximaram a Bartimeu. Se Bartimeu estava aqui, a multidão estava aqui. Então, amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que por um salto, Bartimeu levantou-se e foi ter com Jesus. Esse salto é o salto de Bartimeu. Amados irmãos, alguém nessa noite vai dar um salto em nome de Jesus. Eu não sei o buraco que o irmão está, mas se Bartimeu der um salto, o irmão também vai ter que dar um salto em nome de Jesus. Se a situação é a financeira que está apertando o coração do irmão, Bartimeu deu um salto, o irmão também vai ter que dar um salto em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, porque hoje é fogo em nome de Jesus. Amados irmãos, a Bíblia diz que por um salto, Bartimeu levantou-se e foi ter com Jesus. O salto de Bartimeu, amados irmãos, é muito forte, porque quando Bartimeu deu um salto, o salto é assim: você sai de um lugar para outro, num instante. Eu não sei se alguém acredita ou não, mas para Deus não existe impossível. Se alguém está a gritar, vai ter que dar um salto em nome de Jesus. Jesus não gosta de ver um sonhador gritando, permanecer no mesmo lugar. Ele tem que dar um salto em nome de Jesus. E, amados irmãos, quando Bartimeu deu um salto, significa que se a multidão veio, por exemplo, por favor, seu nome sim, vamos ver, por exemplo, representa a multidão, aleluia. E Bartimeu estava aqui. Se a multidão falou para Bartimeu aqui mesmo onde está o bem baixinho, e Bartimeu estava aqui, a Bíblia não disse que a multidão também deu um salto. A Bíblia só disse que Bartimeu deu um salto e foi ter com Jesus. Quer dizer, se a multidão me encontrou aqui, Bartimeu, agora Jesus disse: me chamem, eu vou ter que sair daqui, vou dar um salto, e esse
que aqueles que te zombam vão ter que ficar mesmo atrás, porque o caminho para avançar é daquele que sonha. Aquele que veio te humilhar vai ter que ficar mesmo ali, porque para você avançar, Deus só vai me usar, mas o salto quem vai dar o irmão em nome de Jesus. E amados irmãos, o salto de Bartimeu é profético, e a Bíblia diz assim, que quando Bartimeu levantou-se, aleluia, a capa de Bartimeu ele lançou de lado, para dizer o seguinte, amados irmãos, tem que ter renúncia para alcançar o teu sonho. Bartimeu deixou a capa. Amados irmãos, se Jesus está chamando alguém nessa noite, deixa as suas coisas que te fazem não seguir Jesus, porque essas coisas vão te impedir de alcançar o que Jesus quer te dar. Bartimeu deixou a capa. A história diz que aquela capa é uma capa que o pai dele lhe deu. Como é difícil renunciar ao que o teu pai te deu, mas por causa de Jesus eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, porque o alvo me aguarda, porque Jesus me aguarda, aleluia. E amados irmãos, quando Bartimeu chegou em Jesus, Jesus perguntou para Bartimeu, e essa é a pergunta de Jesus nessa noite para um sonhador: o que queres que eu te faça? Amados irmãos, o irmão acredita que Jesus não sabia que Bartimeu precisava ver porque ele era cego. Jesus sabia, mas Jesus fez essa pergunta para simbolizar que precisamos ter bem definido nossos sonhos. Se Deus está te dizendo qual é o teu sonho, diga o teu sonho. Não inventa outra coisa. Tenha definido o teu sonho. Eu quero isso. Eu quero alcançar isso. Porque quando Jesus Cristo vem para te visitar, Ele vai te perguntar o que queres que eu te faça, mesmo sabendo o que o irmão está precisando. Porque Jesus gosta de ouvir sonhadores que têm bem definido os seus sonhos. E Bartimeu disse: I want to see. I want to see. Eu quero ver, porque era o que mais ardia em Bartimeu. Jesus, quando viu o sonhador Bartimeu, a vida de Bartimeu mudou. Ou seja, antes de Jesus, Bartimeu era cego. Quando Jesus deu as costas, Bartimeu era cego. Amados irmãos, Bartimeu era cego. Mas quando Jesus volta-se para Bartimeu, Bartimeu começou a ver. Bartimeu, quando Jesus deu as costas, amado irmão, Bartimeu pedia esmola, só 10 mamá, só 20 papá. Mas quando Jesus voltou-se para Bartimeu, Bartimeu agora começou a oferecer recursos. Por quê? Porque quando Jesus Cristo se volta para uma pessoa, essa pessoa se torna uma fonte inesgotável de recursos ilimitados. Por quê? Porque nele vai operar Jesus, e em Jesus estão escondidas todas as coisas. Aleluia! E essa é a vontade de Jesus. O grito de um sonhador. O que aflige o irmão? O que faz com que o irmão não alcance o seu sonho? Eu quero dizer, grita para Jesus. Grita Jesus. Grita Jesus. Bartimeu talvez ouviu as pessoas a dizerem não. Uns estavam a chamar Elias, profeta, Messias. Mas Bartimeu lembrou-se da palavra. Bartimeu lembrou-se de quem era Jesus. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós que está aqui. Todo sonhador que está aqui pode alcançar o seu sonho. O irmão que nos assiste em outros países, nas províncias, pode alcançar o seu sonho. Mas simplesmente apresenta o teu grito para Jesus. Apresenta a tua dor para Jesus. Apresenta a tua impossibilidade para Jesus. E Jesus vai fazer o impossível na tua vida se transformar em possível, a palavra do Senhor.